Ok? Então, bom dia a todo mundo que chegou agora. Nós vamos começar nossa aula. No finalzinho da aula, eu tenho um recadinho para dar para vocês, mas no final da aula eu faço isso. Bom dia para todo mundo. Vocês conhecem esse instrumento aí, esse aparelhozinho, como T ou como Benjamin? Vocês conhecem como T ou como Benjamin? Eu também conheço como T. Quando eu fui preparar meus slides, aí eu botei no Google, né? Imagens de T, para poder preparar os slides, né? Aí saiu lá. Você quis dizer T ou Benjamin e tal. Aí eu, nossa, nunca sabia que o nome disso era também Benjamin. Ó, se já acontecesse com vocês ali, de botar um monte de coisa, a foto do meio, um monte de coisa ao mesmo tempo no T? Vocês já fizeram isso alguma vez na sua vida? Já aconteceu isso na casa de vocês? Não? Pois é. Não é muito legal fazer isso mesmo, não, viu? Não é uma coisa assim muito indicada, tá? Não é que com certeza absoluta vai dar problema. Não é isso, não, tá certo? Mas se algumas condições não forem atendidas, ele pode gerar algum problema. Não é que vai dar algum problema, é que pode acontecer alguns problemas, porque cada tomada ela foi feita para adaptar um aparelho. Quando você liga vários aparelhos ao mesmo tempo naquela tomada, pode, não é que vai acontecer, mas pode ocasionar algum aumento de temperatura, porque vai passar mais corrente elétrica, a potência dos aparelhos vai ser maior no total. E aí, às vezes, como aquela tomada não foi projetada para aquela potência e para aquela corrente elétrica que está sendo utilizada ali, esquenta demais e pode vir a ter algum incêndio na sua casa. Parece brincadeira, mas isso realmente acontece e acontece até mais do que a gente pensa, tá? Há uns 5, 6 anos atrás, na casa da minha tia, meu primo deixou o celular carregando e botou em cima do sofá e foi dormir. E aí a gente pensa, né? Poxa, mas só foi um aparelho. Se eu tô falando de vários aparelhos ao mesmo tempo. Eu sei, mas isso aí que acontece para um aparelho também, por algum motivo de problema do aparelho, pode acontecer só em um. Esquentar demais e botar fogo, tá? A casa dela pegou fogo de corpo de bombeiro, o carro do bombeiro para apagar, tudo aquilo que a gente vê em filme aconteceu aqui em Feira de Santana. Então a casa dela pegou fogo porque meu primo botou o celular para carregar e foi dormir, deixou o celular carregando em cima do sofá e ele foi dormir. E aí, quando eles acordaram de manhã, por incrível que pareça, juro pra vocês que essa história é real. Eles só perceberam que a casa pega no fogo quando os bombeiros chegaram, os vizinhos estavam chamando ele, porque eles estavam dormindo. Então eles não estavam percebendo, porque eles estavam dormindo nos quartos e o celular estava na sala. Estava um pouquinho distante deles. O fogo ainda não tinha chegado até os quartos. Então poderia ter acontecido algum problema maior, mas não aconteceu nada assim de saúde. Aconteceu perdas materiais, né? Perder boa parte da casa, essas coisas, mas de saúde, que é o mais importante, não aconteceu nada com ninguém. Então, eu não aconselho vocês colocarem o celular para carregar em cima. Tem gente que vai dormir e bota o celular para carregar e bota em cima da cama, bota embaixo do travesseiro. Gente, isso é perigoso. Se você não tem uma escrivaninha, bota no chão mesmo. Bota para carregar e deixa ele no chão. Porque se der algum problema, tá no chão, para pegar fogo é muito, muito difícil. Pega fogo com facilidade, então tá em cima de alguma coisa, de um sofá, de uma cama, tá? Mas pegar fogo no chão, para pegar fogo na casa, é muito, muito complicado. Porque o chão, ele não pega fogo com facilidade, né? Não é qualquer foguinho que você vai conseguir, por exemplo, pegar fogo no piso, numa parede. Agora, numa colcha, numa coberta, num travesseiro que tem espuma, num colchão, aí sim, aí pode acontecer. Então, eu não aconselho vocês usarem esse aparelho. E se você usar, use para um, dois, tá? E não botem aparelhos com a potência muito grande, tipo, botar uma chapinha de cabelo em um
um ferro elétrico no outro e alguma outra coisa mais potente ainda no outro, tá? Por quê? Porque pode aumentar demais a temperatura e pode vir a ocasionar algum problema na sua rede, tá? Não é que vai ter sempre, tá? Deixando isso bem claro sempre. Não é porque você utilizou T que necessariamente já vai ter algum problema. Não é isso que eu estou dizendo, tá certo? Ok. Então, a aula de hoje eu vou falar sobre resistores, associação de resistores. Lembra que na aula passada eu não estava achando meu slide? É porque não era naquele slide que estava. Era em um outro slide. Eu pensei que eu tinha botado tudo junto, mas não era. Então, hoje eu vou falar com mais calma sobre os dois tipos de associação de resistores e iremos fazer questões relacionadas a isso. Então, eu preciso que hoje, mais do que nunca, vocês peguem um caderno para vocês tentarem fazer as questões, para vocês verem se vocês estão realmente entendendo o assunto ou não. Então, hoje nós falaremos de associação em série, associação em paralelo e associações mistas. E aí eu botei uma piadinha aí do lado. Ó. Vocês entenderam a piadinha? Quem entende de inglês aí? Vocês entenderam a piadinha? Então, não sei se vocês lembram da aula passada, mas quando eu tenho vários resistores, um em sequência do outro, isso é chamado em série. Quando eu tenho um do lado do outro, isso é chamado em paralelo. Aí aquela primeira figurinha ali em cima, na parte superior, seriam assassinos em série. Killer significa assassino. Então, serial killer seria assassino serial, em série. Aí a piadinha é que você tem assassinos em série e embaixo você tem assassinos em paralelo. É uma piadinha com resistores em série e resistores em paralelo. Se não fez graça para você, gente, eu entendo, tá? As piadas em física geralmente não fazem graça. Eu te entendo perfeitamente. Vamos lá. O que é e para que serve um resistor? Eu falei sobre isso na aula passada, mas eu gostaria de lembrar para vocês que um resistor, ele vai ser um instrumento, um dispositivo que ele vai ter a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica e também de regular a corrente elétrica que passa pelo circuito. Porque se eu tiver um resistor grande, lembra que vai ser mais difícil de passar corrente elétrica, porque a resistência vai ser maior. Se eu tiver um resistor de um valor pequeno, vai ser mais fácil passar corrente elétrica, porque vai ter uma resistência. É a dificuldade com que aqueles elétrons passam por um fio. A resistência é pequena, a dificuldade é pequena. Se a resistência elétrica é grande, então a dificuldade também é grande. E como é que a gente mede isso? A gente mede isso utilizando resistores. Então, o dispositivo que a gente faz para poder regular a quantidade de corrente elétrica dentro de um instrumento, de um aparelho, é o resistor. O resistor é o dispositivo. A resistência elétrica é a grandeza física. Nas questões, a gente representa resistor assim, ó, com essa tipo uma moitinha, ou um quadradinho, um retângulozinho, ou ainda aquele ali que tem uma setinha, que é um resistor variável. Um resistor variável é um resistor que pode mudar a sua resistência a partir do tamanho. É do chuveiro. Do chuveiro, você tem uma resistência elétrica ali dentro, você tem um resistor ali dentro. E quando você bota no inverno, é porque você muda essa setinha para um tamanho. Quando você bota no verão, você muda essa setinha para um outro tamanho. Então, o resistor do chuveiro, ele é variável. Ele se regula o tamanho que você precisa para aumentar mais a temperatura da água ou para deixar mais morna, né? Então, é para isso que servem os resistores. Também para transformar energia elétrica em térmica e para regular a passagem de corrente elétrica. Na vida real, os resistores, dentro de aparelhos, eles são assim, ó. Dentro de aparelhos, esses negocinhos aí ó, são os resistores, tá? No chuveiro, eu esqueci de pegar uma fotinha, só lembrei disso agora, mas ele parece mais uma molinha. Deixa eu pegar aqui uma fotinha para mostrar para vocês agora, ó.
Resistor de chuveiro. Deixa eu mostrar como é que parece mais um resistor de chuveiro. Ele parece mais assim, ó. Vou botar aqui agora para você. Depois eu ajeito o slide e boto o slide mais bonitinho. O de chuveiro, ele parece mais assim, ó. Essa molinha aí, ó. É por isso que o de chuveiro você regula o tamanho, ó. Porque tem esse tamanho menor e tem esse tamanho maior. Aí depende se você moveu a chave na posição desligado, que é essa posição do meio, ou inverno, verão. Aí depende do que você quer, sabe? Mas dentro dos aparelhos, ele é assim, ó, todo coloridinho, ó. Ele é esse dispositivo todo coloridinho dentro dos aparelhos. E aí, ele é todo coloridinho assim, e existe um porquê. Existe o código das cores. Isso aqui é só a título de curiosidade. Eu mesmo nunca decorei esse código e nunca precisei desse código para resolver uma questão de vestibular ou de Enem. Podem ficar tranquilo. Mas esse código, ele diz o valor da resistência elétrica do resistor a partir das cores. Então, por exemplo, ali de cima, ó, o primeiro é verde. Aí o primeiro número é aqui, ó, 5. O de baixo, a primeira cor é vermelho. Então, o primeiro número é aqui, ó, 2. Aí a segunda cor é 6. Então, é 5, 6. Aí o de baixo, a segunda cor é laranja. Então, é 3. E isso, gente, vai mudando de resistor para resistor. Cada um vai ter o seu valor próprio, tá certo? Mas isso é só a título de curiosidade. Você não precisa nem de longe decorar isso. Saber o valor de cada linha, não. Isso aqui é só curiosidade. Vamos lá. Associação em série. Quando você liga resistores em série, você liga resistores um em sequência do outro, um em seguida do outro. Então perceba que no mesmo fio eu tenho o resistor 1, o resistor 2, o resistor 3. A mesma coisa aqui embaixo, ó, no mesmo fio. O resistor 1, o resistor 2, o resistor 3. A de baixo é o mais próximo da vida real, que são esses resistores bonitinhos, coloridinhos. Porém, nas questões, eles não vêm assim. Nas questões, eles vêm mais assim, ó. Esse negocinho assim, ó, que parece tipo um matinho, só que não é um mato. Isso daqui fica um resistor. Ou também ele poderia vir assim, ó, um retângulozinho. Também poderia vir esse retângulo, mas vocês vão ver que é bem mais comum dos livros trazer isso aqui que é tipo os matinhos. Em essa série, não sei se vocês lembram da aula passada, mas a gente é bem não acho que equivalente da aula passada, que a gente comentou isso na aula passada. Quem sabe me dizer como é que a gente acha a resistência equivalente de uma associação em série? É aquele mais fácil de todos. Olha ali a imagem, ó. Olha aqui a figura. O primeiro, o Bruno falou aí. Isso aqui é o símbolo grego para soma, ó. Isso aqui é o símbolo grego para soma. Então, REC significa resistência equivalente. A resistência equivalente é aquela resistência que você pode tirar todas as outras e substituir ela por uma única. Então, ao invés de eu ter uma resistência de 220, uma resistência de 100 e uma resistência de 470, ao invés de eu ter 3 resistências em série, cada uma desse valor aí que eu acabei de falar, você pode ter uma única resistência de 790. Lembrando que a unidade de medida é esse símbolo grego que a gente vai ler ohm. É a letra grega ômega
mas a gente não fala ômega. Em física, esse símbolo grego aqui, ó, que é o símbolo do Good of War, significa em homenagem ao físico que estudou sobre isso. Então, a resistência equivalente em série é bem fácil. É só você somar todas as resistências. Ô, Belis, não tem um jeito mais fácil de escrever a fórmula, não? Tem. Olha lá aí, ó. Resistência equivalente é igual a resistência 1, mais a resistência 2, mais a resistência 3, mais a resistência 4. Quantas tiverem, a gente bota N, Rn. Na matemática, quando a gente não sabe quantos termos são, a gente chama de enésimo. O enésimo termo. Então, em série, a resistência equivalente é a soma de todas as resistências. Tá claro isso na cabeça de vocês? É bem facinho mesmo, não tem complicador não, tá? Então, se eu tenho 3 resistências, a resistência equivalente vai ser a soma das 3. Se eu tenho 4 resistências, a resistência equivalente vai ser a soma das 4. Isso em série. Professor, como é que eu sei que está em série quando todas as resistências estão ligadas a um único fio? Quando todo mundo está ligado a um único fio, a gente chama isso de associação em série. Perceba que o fio A, ele começou em A, terminou em B, e ele foi o mesmo fio para todo mundo. E aí é muito importante que a gente lembre que a intensidade da corrente elétrica, que é a letra I, intensidade da corrente elétrica é a letra I. Professor, me lembra aí o que é corrente elétrica, porque foi um dos primeiros assuntos que você deu, eu não lembro mais. Corrente elétrica, gente, é a passagem ordenada de elétrons. Lembra que quem se movimenta por um fio, por um dispositivo, são os elétrons, que ficam na eletrosfera. Os prótons, que ficam no núcleo, eles não se movimentam e a carga elétrica dele é positiva. Os nêutrons também ficam no núcleo e os nêutrons não têm carga elétrica e também não se movimentam de um ponto para o outro. Quem pode se movimentar são os elétrons que ficam na eletrosfera. E os elétrons se movimentando de maneira organizada, de maneira ordenada, eles fazem surgir uma corrente elétrica. Então, quando a associação for em série, a corrente elétrica ela é a mesma para todo mundo. A corrente elétrica que passa pelo primeiro resistor é o mesmo valor da corrente elétrica que passa pelo segundo, que é o mesmo valor da corrente elétrica que passa pelo terceiro. Por quê? Porque é o mesmo fio. Ela não teve como se subdividir. Tá claro aí para vocês isso da corrente elétrica? Então, em uma associação em série, a corrente elétrica ela é constante. Ela é o mesmo valor para todos os resistores. Já a DDP não. Porque, ó, deixa eu apagar aqui tudo que eu fiz no slide, porque está muito cheio de coisa. Pronto, apaguei aí. A resistência 1, ela começou no ponto A e terminou aqui, ó, no ponto C. Então, ela teve uma DDP. Já a resistência 2, ela começou no ponto C e terminou no ponto D. Aí ela vai ter uma outra DDP. Professor, me lembra o que significa DDP? DDP significa diferença de potencial. DDP é o que você também chama no dia a dia de tensão ou de voltagem. Você chama de tensão ou de voltagem. Então, quando você fala que a corrente elétrica da sua casa é 110 volts, isso está errado. 110 volts não é a corrente elétrica da sua casa. 110 volts é a tensão da sua casa, é a letra U. A corrente elétrica, ela é de cada aparelho. Cada aparelho vai ter a sua corrente elétrica, que é a letra I, porque depende da potência elétrica do aparelho. E ó, a última resistência aqui, a resistência 3, ela começou o fio no ponto D e terminou no ponto B. Então, a DDP dela vai ser um outro valor. Então, quando for em série, a DDP total, que é esse U daqui, ó, a DDP total, que eu chamei aqui de UT, para te lembrar que é a total, é a soma da primeira DDP, da segunda, mais a terceira, mais a quarta, mais a quinta, mais a sexta, quantas DDPs tiverem. Vocês entenderam isso?
Em série, a corrente elétrica é a mesma. É a mesma corrente elétrica que passa por todo mundo. Porém, a DDP é única para cada resistor. Estou sendo claro? Alguma dúvida nisso? Será que tinha como essa DDP também ser igual para todo mundo? Será que tinha como, além da corrente elétrica, essa DDP aqui, ó, ser a mesma para todo mundo? Tinha como isso acontecer? O que que vocês acham? Não, mas tem, Bruno. Tem sim. Basta que essas resistências aqui, ó, Bruno, sejam iguais. Se todas essas resistências forem do mesmo valor, vamos supor que essa aqui seja de 10 ohm, essa aqui seja de 10 ohm e essa aqui seja de 10 ohm. Aí, quando você faz aquela fórmula da primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, o R vai ser o mesmo, o I vai ser o mesmo. Então, esse U também vai ser o mesmo. Ah, entendi, Bruno. Então, tem sim como ser igual, mas isso é uma característica especial. Normalmente não é igual. Por que normalmente não é igual? Porque acontece isso normalmente, ó. As resistências têm valores diferentes. Normalmente não é igual. Exemplos de associação em série. A associação em série não é muito comum de ser utilizada na nossa casa. Por quê? Quando você liga lâmpadas em série, uma em sequência da outra, se uma lâmpada queimar, todas as lâmpadas apagam. Não é que elas queimam, não. Elas apagam. Porque se uma lâmpada queimar, deixa de passar corrente elétrica pelo fio e as lâmpadas não são acesas. Uma associação em série, ela não é comum na nossa casa. A gente percebe ela em pisca-pisca. Já percebeu que pisca-pisca, quando uma lâmpada queima, algumas lâmpadas que estão ao redor dela também não acendem? Então, isso acontece porque aquela associação foi em série. E por que isso não é legal na nossa casa? Não é legal porque a gente não quer, por exemplo, que se a lâmpada da sala queimar, a lâmpada do quarto não acenda. Isso não é legal. Até você descobrir qual das duas queimou, não é bom. O ideal na nossa casa é que a associação seja em paralelo. Porque a gente vai aprender em paralelo que quando uma queima, as outras não param de funcionar. Em série, quando uma lâmpada queima, as outras lâmpadas desligam, mas não porque queimaram. As outras lâmpadas desligam porque quando essa daqui do meio ó, queimou, ela interrompeu o circuito, então ela não está deixando mais passar corrente elétrica pelo circuito. Quando a corrente elétrica tenta passar aqui, o circuito aqui está queimado, é tipo como se tivesse quebrado, e aí não passa corrente elétrica, porque aquele fio se rompeu. Tá claro na cabeça de vocês porque série não é muito utilizado no cotidiano? Tá claro? Por favor, façam essa questão modelo 1. É para fazer mesmo, tá? Tenta no caderno. Faz essa questão 1 aí para mim. Vou te dar 4 minutinhos para você fazer ela. Aliás, 4 é muito. 3 minutinhos. Tenta fazer, gente. Se errar, não tem problema, mas tenta fazer a questão. A gente só aprende quando a gente tenta. E quem já souber a resposta, pode colocar aí, tá?
Vamos, gente, a resistência equivalente está fácil. Qual é a resistência equivalente? Tá bem facinho a resistência equivalente. Qual é o valor dela? Exato, exato. Vamos lá fazer? Vamos lá. Determine a resistência equivalente e a tensão em cada resistor. Então, são duas perguntas. Vamos para a primeira. Resistência equivalente. É o que a gente chama de REC. Tem três resistências aqui, ó. Uma, duas, três. Elas estão em série. Por quê? Porque está uma em sequência da outra. Então, vai ficar 2 mais 4 mais 6. 2 mais 4 mais 6 dá 12. 12, 1. Alguma dúvida na primeira pergunta, que foi achar a resistência equivalente? Alguma dúvida nisso, gente? Não? Vamos lá. Segunda pergunta. Atenção. Tensão é aquela letrinha U. U significa tensão, voltagem ou DDP. Mas, professor, já tem ali o U, ó. O U foi 36. Para que eu vou achar, professor, o valor de U? Se já tem o valor de U, que é 36, ele foi 36 no total, de A até B. Ele não quer de A até B. Ele quer a tensão em cada resistor. Então, eu tenho que fazer a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm para cada resistor. Professor, me lembra aí, por favor, qual é a primeira lei de Ohm, porque eu ainda não decorei as fórmulas desse assunto, não. A primeira lei de Ohm é U igual a R vezes I. Então, se eu quero a DDP do primeiro resistor, vai ficar U1 igual a R1 vezes I. Se eu quero do segundo resistor, vai ficar U2 igual a R2 vezes I. E se eu quero do terceiro resistor, vocês já pegaram a manha, fica U3 igual a R3 vezes I. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Por que o I? Eu não botei I1, I2, I3. Por que no I eu botei simplesmente I? Eu não coloquei I1, I2 e I3. O que vocês acham? Por qual motivo eu não coloquei I1, I2 e I3? Porque ele é constante. Exatamente, Henrique. Exatamente, Bia. Porque a corrente elétrica em uma associação em série é a mesma para todo mundo, como o Mariano também está lembrando aí. Quando está em série, a corrente elétrica é a mesma para todo mundo. Mas, professor, eu não tenho a corrente elétrica. Então, bora achar. O total é o R total vezes o I total. Olha o total aqui, ó. O total, ele deu na questão, ó. 36. O R total é o que a gente chama de R equivalente. R equivalente é aquela resistência que pode ser considerada como uma resistência total. Porque eu poderia tirar essas três aqui, ó. Eu tirava essas três e colocava uma única resistência de 12. Se eu quisesse, eu poderia fazer isso. Então, a resistência equivalente, entenda ela como a resistência total. Então, ó, 12. E a corrente total, eu não tenho. Então, a corrente total fica 36 dividido por 12, que vai dar 3 amperes. Então, a corrente total é de 3 amperes. Então, passa aqui, ó, uma corrente de 3 amperes. E essa corrente total é para todo mundo. Por quê? Nossa, apagou tudo. Que droga. Ai, meu Deus do céu. Então, o total
igual a R total vezes I. O U total é 36. Então, aqui fica 36. O R total é o que a gente chama em física de R equivalente. E como está em série, a resistência equivalente é só você pegar e somar cada uma. Então, fica 2 mais 4 mais 6. 2 mais 4 mais 6 dá 12. Então, aqui eu coloco 12, porque é a resistência total, a resistência equivalente. Então, a corrente vai dar 3 amperes. Isso é a corrente total. Então, a corrente total aqui, ó, é 3 amperes. Lembre-se que a corrente total é a mesma corrente para todo mundo. Por que a mesma corrente para todo mundo, professor? Porque em série a corrente elétrica é a mesma. Aí agora eu faço, ó, o U da primeira resistência é o R da primeira resistência vezes o I. O U da primeira resistência eu não tenho, não é 36. 36 foi o total, ó. 36 foi do ponto A até o ponto B. O R da primeira resistência eu tenho, ó, é 2. E a corrente elétrica, que é a mesma para todo mundo, que é total, é 6. Então, a DDP do primeiro dá 6 volts. Vamos para o segundo. O U do segundo resistor vai ser o R do segundo resistor vezes a corrente total. O U do segundo resistor eu não tenho. O R do segundo resistor é 4 e a corrente é 3. 4 vezes 3 vai dar 12. Quem sabe agora achar o U3 sem precisar fazer conta? Quanto é que dá o U3 sem precisar fazer conta? Por que, Bruno, tem que dar 18? Tá certo. É 18 mesmo, Bruno. Como é que você chegou a esse resultado sem precisar fazer conta? Sem precisar botar fórmula. Quer dizer, conta você tem que fazer, mas sem fazer a fórmula. Como é que você achou 18 sem fazer a fórmula? Aí seria fazendo a fórmula, Bruno, porque a fórmula é justamente pegar a resistência, que foi 6, e multiplicar pela corrente, que foi 3. Isso aí é fazendo a fórmula. Como é que é, gente, que dá 18 sem precisar fazer a fórmula? Pensa aí um pouquinho, tá bem fácil. Exatamente. Se o total, gente, ó, olha o total aqui, é 36. A primeira resistência foi 6, sobra 30. A segunda resistência tem uma DDP de 12 volts, sobra 18. Então, o terceiro, sem precisar fazer conta nenhuma, dá 18. Ah, professor, mas eu quero fazer a conta. Então, você chega e faz, ó, U3 igual a R3 vezes I. O 3 você não tem, o R3 é 6, o I é 3, 6 vezes 3 é 18. Percebe que deu o mesmo valor? Mas se eu já fiz o primeiro e já fiz o segundo, o terceiro é consequência. Alguma dúvida na questão 1? Alguma dúvida na questão 1? Tentem a 2 aí, por favor. Aliás, a 2 vai ficar para casa, tá? A 2 fica para casa. Vixe, repetiu o número 1 aqui, não sei por quê. Essa é a 1 e essa é a 2. Não sei por qual motivo repetiu aqui. Essa é a 3. Hoje está repetindo. Essa é a 4. Essa é a 5. Essa é a 6. Essa é a 7. Problemas técnicos, mas já foram resolvidos. Essa é a 8. Então, a 2 fica para casa, tá bom? A 2 é bem parecida com a 1. Vamos agora falar de associação em paralelo. E esses slides eu sempre coloco para vocês lá no Google Classroom. Quando der meio-dia que acabar minhas aulas de hoje, esse último slide também vai estar lá disponível para vocês, tá certo? Ou no intervalozinho aqui eu coloco lá. Mas até no máximo meio-dia, esse slide vai estar lá para você no Google
Classroom para você poder baixar o slide. E lembrando, quem puder baixar o slide e mandar no grupo da sala do WhatsApp, eu agradeço, porque tem colegas que de repente não está conseguindo acessar a plataforma. Agora vamos falar de associação em paralelo. O que são retas paralelas na matemática? São retas que não se cruzam, não se encontram. Então perceba ó, que quando os resistores estão em paralelo, o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3 não estão no mesmo fio. Ó. Aqui é o fio 1, aqui é o fio 2, aqui é o fio 3. Eles não estão no mesmo fio. Então, a corrente elétrica, ó, que chega aqui no ponto A, quando ela chega no ponto A, ela se divide uma parte para cima, uma parte para o meio, uma parte para baixo. E ela não se divide igualmente. Por quê? Porque as resistências são diferentes. Porém, caso as resistências fossem iguais, aí elas se dividiriam igualmente. Vou repetir. Não é obrigado a corrente elétrica se dividir igualmente. E o mais comum é que ela não se divide igualmente. Perceba que a figura de baixo, ó, aqui é 18, tá vendo? Aqui é 18. Para a parte de cima foi 6 de corrente elétrica, 6 amperes. Para a parte de baixo foi 9 amperes. E para a outra parte aqui de baixo foi 3 amperes. 6 com 9, 15. 15 com 3, 18. Formou de novo o total, ó, que foi 18. Mas percebe que não dividiu igualmente? Só divide igualmente, gente, se as resistências de cima e de baixo forem iguais. Por exemplo, eu tenho aqui um fio, em cima eu tenho uma resistência de 4 ohm, e embaixo eu tenho também uma resistência de 4 ohm. E aí a corrente elétrica aqui é de 9 amperes. Aí em cima vai ser 4,5 amperes, e embaixo vai ser 4,5 amperes. Porque aí eles vão dividir igualmente. Por que eles vão dividir igualmente? Porque as resistências foram iguais. Mas o comum é que eles não sejam resistências iguais. Tá claro? Na resistência em paralelo, para fazer a resistência equivalente, é aquela parte que é um pouquinho mais complicada, ó, porque a soma dos inversos, ó, é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, vai ter que lembrar de soma de fração. E para somar fração, tem que fazer MMC. Estão lembrando disso? Então, aqui, ó, nessa figura, aqui, ó, é uma resistência de 9 ohm, aqui de 6 ohm, aqui de 18 ohm. Quando você fez a soma dos inversos, deu aqui, ó, deu 3 ohm. A gente vai ver por que deu 3. Mas não é uma soma direta. Para ser soma direta, tinha que ser, ó, em série. Se fosse em série, aí aqui fosse 9 ohm, aqui 6 ohm e aqui 18 ohm, se fosse em série, você poderia substituir por uma única resistência de 19, 27, 33 ohm. Mas não é em série. Nós agora estamos falando em paralelo. E o que é paralelo, professor? É quando fica uma resistência no fio de cima, uma no fio de baixo. Se tiver 3, ainda tem mais outro fio. Se tiver 4, ainda tem mais outro fio. Então, vamos lembrar que essa corrente total aqui, ó, não é a mesma para todo mundo, não é constante. Ela é a soma da corrente de cima, da corrente do meio, da corrente de baixo e assim por diante. Então, agora, a corrente elétrica, ela não é constante. Ela se subdivide. O que é constante agora é a DDP. O U é o mesmo para todo mundo. Professor, por que o U é o mesmo para todo mundo? Porque, ó, todos os fios começaram no ponto A e terminaram no ponto B. Então, lembra que a DDP é U igual a R vezes I? Se todo mundo começou no mesmo ponto do fio e terminou no mesmo ponto do fio, a DDP, que é a letrinha 1, é a mesma para todo mundo.
Então, a letra U significa DDP, tensão, voltagem. São nomes diferentes para a mesma coisa. A DDP é o mesmo valor para todo mundo. Então, se você pegar aqui, ó, essa resistência é 9 e a corrente é 6. Se você fizer, ó, 9 que é a resistência, vezes a corrente que é 6, deu 54 volts. Se você pegar aqui, ó, a última, 18 e 3. 18, que é a resistência, vezes 3, que é a corrente, também dá 54 volts. Tá vendo? O U é o mesmo para todo mundo. Agora a corrente não, ó. A corrente de cima foi 6 ampere e a corrente de baixo foi 3 ampere. A corrente elétrica não é a mesma. O que é o mesmo agora é a tensão, que é a letrinha U, também chamada de voltagem ou DDP. Deu para lembrar da aula passada? Tá dando para entender? Me digam aí, por favor, no chat. Já tem muito tempo que vocês não conversam comigo no chat. Tá dando para entender? Beleza. Aqui eu fiz a explicação, o do porquê a fórmula é a soma dos inversos. Que eu sei que muita gente fica, mas professor, por que tem que somar os inversos? Gente, isso aqui é só curiosidade, ó. Escrevi aqui bem grande. Curiosidade. Nenhum vestibular, nenhum Enem vai te obrigar a deduzir a fórmula. Mas só que você entenda a fórmula, por que a soma dos inversos? Porque a corrente elétrica não é a soma de todas as correntes? Beleza. U não é igual a R vezes I? U é igual a R vezes I. Então, se eu pegar esse R que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Fica U dividido por R. Então, aqui nesse I, ó, eu substituo I por U dividido por R. Nesse I aqui também, eu substituo por U dividido por R. Para cada um desses. Então, fica ó, U sobre R, U sobre R, U sobre R, U sobre R. Aí, ó, quando você cortar todos os U's daqui, ó, fica 1 em cima. Então, fica 1 sobre R equivalente, 1 sobre R1, 1 sobre R2. Por isso que fica a soma dos inversos. Professor, eu sou obrigado a saber isso? Não. Você já pode usar a soma dos inversos direto? Pode, sem nenhum problema. Isso aqui é só curiosidade, como eu estou te falando. Como é que a gente pode ver a associação em paralelo? Essa aqui é mais fácil, porque essa daqui é o que acontece o tempo todo na nossa vida real. O tempo todo os aparelhos, a sua ligação elétrica da sua casa, da rua, das empresas, é associação em paralelo. Por quê? Se essa lâmpada do meio queimar, as outras duas lâmpadas continuam acesas. Se esse poste aqui queimar, todos os outros postes continuam acesos. Se fosse, gente, em série, se essa lâmpada queimasse, essa daqui apagava, essa daqui apagava. Não é que elas queimavam, mas elas apagavam. Se esse poste queimasse, esse poste apagava, esse poste apagava, esse poste apagava, esse apagava, esse apagava, e assim por diante. Todos que tivessem ligados em série com ele, apagavam. Então, no nosso dia a dia, é mais comum a gente encontrar a associação em paralelo. Tudo bem? Em série, eu sei que é mais fácil a gente fazer a conta, porque em série, a resistência equivalente é só somar a resistência 1 com a resistência 2, com a 3 e assim por diante. Isso aqui é em série. Porém, o que a gente mais encontra na vida real é em paralelo. E em paralelo, para achar a resistência equivalente, é a soma dos inversos. É 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante. É soma de fração. Eu sei que é mais chato, mas infelizmente esse é o que mais acontece. Estou sendo claro? Está todo mundo conseguindo entender o assunto? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tudo bem. Vou te dar uma dica. Quando você tiver só 2 resistores, você pode usar essa formulazinha aqui, ó, para associação em paralelo, que vai dar certo. E quando você tiver vários resistores iguais, você pode usar essa fórmula aqui que também vai dar certo. Mas será mesmo que isso é uma dica? Isso os livros trazem como se fosse dica. Eu, Felipe,
particularmente, não considero isso uma dica. Por quê? Você vai ter que estar decorando mais duas fórmulas. E eu não sei vocês, mas eu sou péssimo para decorar fórmulas. Eu prefiro não saber isso. Não saber isso. Mas, professor, se eu não souber isso, como é que eu vou responder? Você vai responder com a fórmula geral. Qual é a fórmula geral? 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre a primeira resistência, mais 1 sobre a segunda resistência, mais 1 sobre a terceira resistência, mais 1 sobre a quarta resistência. Essa fórmula geral funciona para todos os casos. Isso aqui é uma fórmula geral. Isso daqui é uma fórmula específica que só funciona para duas resistências. Se tiver 3, já não funciona. Se tiver 4, não funciona também. Isso daqui só funciona se todas as resistências forem iguais. Então, se tiver 2 e for diferente, já não funciona. Se tiver 3 e for diferente, já não funciona. Então, os livros costumam trazer essas duas equações como se fosse uma dica. Eu, Felipe, particularmente, não considero isso como dica. Claro, facilita, às vezes facilita, mas é duas fórmulas a mais para eu ter que decorar. Aí eu vou para o vestibular, para o Enem, que já tem que saber fórmula de física, matemática, química, aí tem que saber fórmula, tem que saber de biologia, tem que saber de história, de geografia, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. É tanta coisa, gente, que se você ficar decorando cada formulazinha específica para uma situação que poderia ser resolvida com a fórmula geral, eu não vejo sentido de você, então, usar uma fórmula específica. Mas, se você quiser, elas estão aí nos slides. E vocês podem usar na hora que forem fazer as questões de casa. Isso aqui vai ficar para casa. Essa 3 fica para casa. Todas as questões que eu não fizer, fica para casa, tá? Essa 4, eu vou fazer. Vamos lá. Considere. Essa eu vou fazer, tá bom? Porque depois, ó, tem mais aqui para vocês fazerem. E eu vou deixar vocês fazerem. Mas essa daqui, eu vou fazer. Considere a associação de resistores em paralelos da figura. Todo mundo consegue ver que essa associação tem paralelo? Todo mundo consegue ver que esse resistor está paralelo a esse, que está paralelo a esse? Está todo mundo conseguindo entender isso? Se fosse em série, ó, seria um resistor, outro resistor, outro resistor em seguida. Aí aqui seria em série. Todo mundo está entendendo que está em paralelo, né? Beleza. O esquema está representando, faltou estar ali, né? O esquema está representando uma associação de resistores em paralelo. Deixa eu botar logo esse está, antes que eu esqueça e o slide fique capenga. O esquema está representando uma associação de resistores em paralelo. Determine, 2 pontos, a resistência equivalente. Vamos lá. Professor, como é que eu faço a resistência equivalente quando está em paralelo? É a soma dos inversos. Aí, ó, já são 3. Já não funciona nenhuma daquelas regrinhas que a gente viu lá, ó, que seria dica. Vai ter que usar o geral. 1 sobre R equivalente é 1 sobre o primeiro, que é 10, mais 1 sobre o segundo resistor, que é 15, mais 1 sobre o terceiro resistor, que é 12. Todo mundo conseguiu entender isso aí? Porque a continha fica assim? Tá todo mundo conseguindo entender porque a continha fica assim? Agora, nós temos que criar MMC. Quem não lembra MMC, ó, pega 10, pega 15, pega 12, passa uma linha e tem que sair dividindo. Por 2, fica 5, fica 15, fica 6. Por 2 de novo, fica 5, fica 15, fica 3. Por 3, fica 5, fica 5, fica 1. Por 5, fica 1, fica 1, fica 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5, 60. Então, o MMC foi 60. Então, coloca aqui 60. Todo mundo lembra como tira MMC? Se não lembra, olha do ladinho que eu fiz, ó. 60 dividido por 10 fica 6. Vezes o 1 que está em cima, continua 6.
60 dividido por 15 fica 4. Vezes o 1 que está em cima, continua 4. 60 dividido por 12 fica 5. Vezes o 1 que está em cima, continua 5. Aí aqui agora na matemática, ó, eu tenho que fazer cruz credo, produto dos meios vezes extremos. 6 mais 4, 10, mais 5, 15. 15 vezes REC vai ficar 15 REC. 15 REC. 60 vezes 1, até semana passada, era 60. Se o governo não mudou, né, porque mudou a linha do Equador, então se o governo não mudou, continua 60. É porque toda hora muda alguma coisa, eu fico assim confuso, né? Não sei se ainda o que eu estudei está certo. 60 dividido por 15 vai dar 4. Então, a resistência equivalente, que foi a letra A, foi 4. Alguma dúvida em encontrar a resistência equivalente, que foi a letra A? Me diga aí. Alguma dúvida em encontrar a resistência equivalente, que foi a letra A? Não? Aí agora ele pede ADDP em cada resistor. Essa eu nem preciso fazer conta. Quem sabe me dizer por que a letra B eu nem preciso fazer conta? Eu já posso botar aqui um valor direto sem fazer conta nenhuma. Quem lembra porque na letra B eu já posso botar o valor direto sem fazer conta nenhuma? E qual seria o valor então, Mariana? Tá certinho. É a mesma para todo mundo, Mari. Mas qual seria o valor então? Exatamente. Então, ó, olha aqui na figurinha do lado, ó, 120 volts. Então, é 120 para esse primeiro, é 120 para esse segundo, é 120 para esse terceiro. Sempre que for em paralelo, a DDP é a mesma para todo mundo. Se 120 é o total, é esse mesmo total para todos. Tá certo? Letra C, a corrente em cada um. Aí agora não. A corrente em cada um não é a mesma. Vamos lá. O U é igual a R da parte 1, corrente da parte 1. O U eu tenho, é 120. O R1 nós temos, ó, é 10. Então, o I da primeira parte nós temos que dá 12. Só que ele não pediu só da primeira parte, ele pediu de todos. Lembrando que corrente se mede em ampere. Como é que eu faço agora, professor, para achar os outros? U igual a R2 vezes I2. Professor, por que o senhor não colocou o 2? Não coloquei ali o 2 porque a letrinha 1, que significa a tensão, DDP ou voltagem, é a mesma para todo mundo. Então, esse U é 120, o R2. O R2 aqui, ó, é 15, e o I2 é o que a gente vai encontrar. 120 dividido por 15, de cabeça, eu não sei, tem que fazer a continha. 120 dividido por 15 vai dar 8. Então, deu 8 ampere. E agora, o último, o vai ser o R da parte 3 vezes o I da parte 3. Então, o U vai ser o R da parte 3 aqui, ó, 12. O I eu não tenho. E o U eu tenho 120, esqueci de colocar. Deixa eu apagar aqui para colocar bonitinho. Então, 120. 120 dividido por 12 dá 10. Corrente é medida em ampere. Letra C. Alguma dúvida na letra C? Letra C. Alguma dúvida? E a letra D? Qual seria o valor da letra D aí? A letra D está bem fácil. Qual seria o valor da letra D? Tá bem facinho aí a letra D. Qual é o valor da letra D? É uma conta para fazer na cabeça. Não precisa exatamente, Bruno.
Se o primeiro é 12, o segundo é 8, o terceiro é 10, quando juntar todo mundo de novo aqui, ó, vai ficar 12 mais 8 mais 10. Então, a letra D é 30 ampere, porque a corrente elétrica, quando está em paralelo, é a soma da corrente elétrica do de cima, do meio e do de baixo. Ok? Questão 4, alguma dúvida? Não? Tudo bem. Associação mista, que é a nossa última parte da aula de hoje. A mista é a mais chata, porque a mista vai ter coisas que vão estar em paralelo e vai ter coisas que vai estar em série. Olha essa de baixo. E essa de baixo nem é a mais difícil. Nem é a mais difícil. Tem outras questões bem mais difíceis do que essa. Percebe, ó, que essa daqui já é um pouquinho mais fácil? O R2 e o R3 seria em série ou em paralelo? R2 e R3 seria em série ou em paralelo? O que é que vocês acham? Exatamente. E o que sobrar desse R2 e R3? Vamos supor que R2 seja 2 e R3 seja 3. Vai dar 5. Esses 5 ohms com esse R4 vai estar em série ou em paralelo? Exatamente. Então, quando tiver uma associação mista, eu tenho que responder de pouquinho em pouquinho, encontrando quando está em série, quando está em paralelo. Tem que ser aos poucos. Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que fazer de pouquinho e pouquinho. Professor, o senhor pode fazer para a gente uma questão? Posso. Essas 5 sou eu que vou fazer. Presta bem atenção porque a próxima é vocês, tá certo? Vocês concordam que aqui tem o ponto A? Tá todo mundo vendo aqui o ponto A? Aí aqui eu tenho o ponto B. Vou chamar esse ponto aqui de ponto C e vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Vocês concordam comigo que de C até D, por essa linha de fora, esses 3 aqui que eu circulei estão em série? Vê aí se vocês concordam comigo que eles estão em série. Sim ou não? Vocês concordam comigo que eles estão em série? Esses 3 que eu circulei? Não concorda não, Bruno? Você acha que está em quê? Ah, tá. Você não discorda, no caso. Eles estão em série, né? Beleza. Quanto é que dá a resistência desses 3, então? Quanto é que dá a resistência equivalente desses 3? Quem sabe me dizer? Quanto é que dá a resistência equivalente desses 3? Exato. Então, aqui, ó, tem a de 10 do meio, tem a 4 que está aqui embaixo, e aqui é o ponto B. E daqui para cá, essas 3 se transformaram em uma que também foi 10. Tá claro? Alguma dúvida aí? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Esse 10 com esse 10 está em série ou está em paralelo? Esse 10 com esse 10 está em série ou está em paralelo? Então, agora fica 1 sobre REC é 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Aqui é facinho. Aqui nem precisa de me mexer, porque o 10 e 10 são iguais. Então, fica 2 sobre 10. Faz cruz credo. Fica 2 REC igual a 10. Fica REC igual a 5. Então, a figurinha agora vai ficar assim, ó. O ponto A aqui. Aí, uma de 6 até o ponto C. Aí, do ponto C até o ponto D, ficou uma de 5. E do D até o B, tem uma outra com 4. Mas o 2Q e 5Q não são classificados como paralelo por causa do 3Q? Aonde tu tá vendo 2 e 5 aí, cara? Não tô vendo 2 e 5 em lugar nenhum. Tá falando aqui no início?
Tá falando na primeira figura? O fio é o mesmo, Bruno. Só tá torto o fio, só tá curvo. O fio não é mesmo. Para ser sério, para ser paralelo, Bruno, tem que ser fios diferentes. O fio que liga essa primeira com essa do meio e com essa de baixo é o mesmo fio. Eu só peguei o fio e entortei. Não são dois fios. Se fosse dois fios, aí poderia ser paralelo. Série só é sempre um fio. E agora, esse 6 com esse 5 com esse 4 está em série ou está em paralelo? O 6 com o 5 e com o 4 está em série ou está em paralelo? Então, é como se fosse uma única resistência de 15 ohms que ligam de A até B. Eu posso substituir isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo pode ser substituído por uma única resistência de 15 ohms. Vocês entenderam essa seção mista? Tem que fazer de pouquinho em pouquinho. Vocês entenderam como faz? Sim. Tentem essa daqui, por favor. Vou te dar uma dica. Essa dica realmente ela ajuda. Ó, vou te dar uma dica. Percebeu que aqui era 10 e aqui era 10 e ficou 5? Sempre que tiver em paralelo, isso só funciona para paralelo, viu? Isso aqui eu realmente acho que é uma dica. Sempre que tiver em paralelo e eu tiver duas resistências de mesmo valor, a resistência equivalente é a metade delas. Isso aqui te ajuda aqui, ó. Aqui não é 10 e aqui não é 10? Não está em paralelo? Então a resistência equivalente aqui vai dar 5. Sem precisar fazer conta nenhuma. Agora aqui não. Aqui você tem que fazer conta. Aqui não. Aqui você tem que fazer conta. Não tem jeito. Aqui te ajuda. Aqui não são três iguais? Então você, em vez de dividir por 2, você divide por 3. Aí aqui, como se fosse uma única, de 10. Essa dica eu acho que realmente ajuda. Quando for em paralelo e os valores forem iguais, é só você dividir. Faça essa última aí, por favor, essa 6. É para fazer, gente, tá? Tenta fazer.
Sim, Bruno. Pode sim. Não, não. Desculpa, desculpa. Pode não, Bruno. Agora eu entendi o que você perguntou. Agora eu entendi o que você perguntou. Pode não, desculpa, cara. Eu li de um jeito diferente aqui. Não é nem que eu não queira que você faça isso, Bruno. É que realmente não dá certo, entendeu? Se fosse assim, ó, Bruno, se fosse, aí aqui fosse 30, aqui fosse 30, e embaixo fosse 60, aí daria certo o que você falou, Bruno. Você faria esse com esse soma, que daria 60. Aí os 60 de cima com 60 de baixo são iguais. Você divide por 2, que daria um de 30. Não dá para fazer desse jeito que você quis fazer ali, porque esse 60 aqui está sozinho. Você não tem como agrupar ele com nenhum de outro de 15, porque isso aí você está tentando agrupar em série, mas ele não está em série. Para você fazer desse jeito, ele teria que estar em paralelo, porque a regrinha só funciona para dividir quando está em paralelo. Quando está em série, não é dividindo, é somando. Então, por isso que não vai dar certo. Pessoal, o tempo acabou da aula. O que é que acontece? O slide, ele tem 8 questões. Ele vai até a questão 8, ó. Ele vai até a questão 8. Eu aconselho vocês fazerem essas 5 que ficaram faltando, ó. Faltou a 8, faltou a 7, faltou a 6, faltou a 3 e faltou a 2. São 5 questões. Vocês fazem em casa com calma, para não fazer na correria, como a gente fazer aqui agora, e a gente responde na próxima aula juntos. Aí todo mundo já traz essas respostas prontas, que eu vou perguntar o que vocês fizeram, tá bom? Então todo mundo já traz pronto para a gente ver, para tentar ver juntos o que vocês erraram, o que vocês acertaram. Tá certo? Esses slides ainda hoje eu coloco lá para vocês. Tá certo? Então ficam 5 questões. O slide tem 8 questões, mas das 8 eu já fiz 3. Então para vocês ficam 5. Tá certo? Fica a questão 2, a questão 3, a questão 7 e a questão 8. Tá certo? Então, até semana que vem. Boa semana para vocês. Fiquem com saúde, tá certo? E tchau, tchau.